A alma que busca com sinceridade o coração de Jesus descobre, não sem um certo terror sagrado, que o caminho que a ele conduz está cerrado por fortes muralhas interiores. Estas não são construídas por inimigos exteriores, mas pela própria vontade, frequentemente enganada e negligente. 4 obstáculos capitais erguem-se de modo quase universal, e a sua força reside precisamente na sua capacidade de se disfarçar de inocência ou de virtude. São eles pela ordem de profundidade e de malícia: a tibieza, o amor próprio, a paixão favorita poupada e, por fim, o orgulho secreto. A ignorância voluntária sobre a natureza destes estados, ou a sua subestimação confortável, constitui o erro mais comum, mais disseminado e mais fatal para qualquer vida interior que aspire à genuína união com Deus. Inúmeras almas, julgando-se em segurança por terem abandonado os vícios grosseiros e cumprirem os preceitos exteriores da religião, permanecem décadas ou uma vida inteira estagnadas numa mediocridade aceite e até abençoada pela opinião comum. Não percebem que esse próprio estado de letargia espiritual é alvo da mais severa e tremenda ameaça proferida pelo Senhor na Sagrada Escritura. Por seres tíbio, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A consequência espiritual é direta, operativa e terrível. O acesso ao coração divino, fonte de toda a água viva, permanece obstruído. As práticas religiosas mais santas, desde a confissão à comunhão, tornam-se rotineiras e estéreis, e a alma, privada da seiva transformadora da graça santificante, definha numa existência espiritual superficial, desprovida de caridade ardente e de fervor sobrenatural, encontrando-se no momento decisivo da morte, despreparada e vazia. Esta exposição severa, mas necessária, fundamenta-se não em conjecturas piedosas, mas nos sólidos, precisos e experimentados ensinamentos do padre Cláudio de la Colombière, santo religioso da Companhia de Jesus, confessor de Santa Margarida Maria e apóstolo por excelência da devoção ao Sagrado Coração. A sua doutrina, extraída de retiros, sermões, meditações e escritos espirituais, e plenamente confirmada pela grande tradição ascético-mística da Igreja, desde os padres do deserto até aos doutores como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, não constitui uma simples exortação sentimental ou uma coleção de imagens piedosas. É, antes, um diagnóstico preciso, quase cirúrgico, da alma enferma pelo pecado original, e um remédio claro, direto e eficaz para os seus males mais profundos e arraigados. A tese central que aqui se desenvolve com rigor é a de que a verdadeira devoção ao coração de Jesus, que é essencialmente devoção ao seu amor infinito e ao seu sacrifício redentor, exige, como condição indispensável e prévia, uma guerra declarada, contínua e sem tréguas contra estas 4 fortalezas interiores, onde o inimigo da salvação estabeleceu a sua cidadela. Sem este combate, reconhecido e travado diariamente, toda a devoção corre o risco inevitável de degenerar em mero sentimentalismo estético, em ritualismo vazio de espírito ou, pior ainda, num véu hipócrita que cobre uma vida de comodidade e de concupiscência. Com este combate, pelo contrário, abre-se o caminho real para uma autêntica transformação interior, para a correção dos vícios na sua raiz, para o crescimento sólido e firme nas virtudes teologais e cardeais, e, finalmente, para aquela união de vontades e de afetos com o coração divino, que é a meta da perfeição cristã. O primeiro e mais insidioso de todos os obstáculos, aquele que serve de portão de entrada para os demais, é o estado de tibieza espiritual. Na tradição espiritual da Igreja, a tibieza não é a mera ausência momentânea de fervor, que pode ocorrer por provações ou por permissão divina. É, antes, um estado positivo, habitual e voluntário de negligência, de relaxamento e de preguiça no serviço de Deus. É uma doença da vontade, que perdeu o apetite pelo bem sobrenatural. A alma tíbia, segundo os escritos do padre La Colombière, só faz o que não pode omitir. Cumpre os preceitos mínimos da lei, evita o escândalo público e os pecados que ferem gravemente a consciência do mundo, mas o seu coração está distante,
frio, calculista. Não há amor generoso, não há impulso de doação, não há desejo ardente de agradar a Deus além da estrita obrigação, que ela própria procura delimitar e reduzir ao mínimo possível. A própria prática das virtudes, ou daquilo que a ela se assemelha, torna-se-lhe pesada, fastidiosa, uma carga a ser suportada com resignação murmurenta. Este estado é, nas palavras do santo, bem triste e tanto mais deplorável quanto menos perigoso o julgamos. Eis aqui o núcleo do erro fundamental, da compreensão superficial e fatal, confundir a ausência de pecado mortal grave com a presença positiva da vida da graça. A alma engana-se a si mesma, cresce em segurança, e até em estado de graça aceitável porque não comete pecados grosseiros, aqueles que a sociedade ou a própria consciência mal formada reprovam. Esquece-se, porém, da terrível rejeição divina anunciada no Apocalipse, onde o Senhor não condena os pecadores públicos, mas os tíbios, os mornos, os que o servem com indiferença. O seu amor, que é fogo consumidor, não pode tolerar a frieza da indiferença. Os efeitos espirituais desta condição são devastadores, concretos e visíveis para um olhar exercitado. O padre La Colombière aponta diretamente para as confissões sem emenda, comunhões sem fruto. A confissão sacramental, destinada a ser um encontro de humildade, de perdão e de renovação da alma, torna-se para o tíbio um mero ritual de descarga psicológica, uma repetição monótona das mesmas faltas leves, sem um propósito de emenda sério, concreto e apoiado em meios eficazes. É a confissão do hábito, não a confissão do coração contrito. A Santa Comunhão, o ápice da vida cristã, encontro de amor por excelência, onde a alma se alimenta do próprio autor da graça, não produz na alma tíbia frutos dignos, não aumenta a caridade para com os inimigos, não reforça a paciência nas adversidades, não inflama o desejo de mortificação. A graça é recebida, mas encontra um terreno duro e impenetrável. A semente cai à beira do caminho. A alma tíbia resiste, por uma inércia voluntária, à ação transformadora do Espírito Santo. No cotidiano, esta doença manifesta-se de 1000 modos. É a preguiça que adia ou encurta a oração mental. É a falta de pontualidade e de cuidado nos deveres de Estado, sobretudo se não trazem reconhecimento. É a busca constante do mínimo esforço, do caminho mais cômodo nas coisas de Deus. É uma crítica passiva, quase instintiva, àqueles que demonstram mais fervor, tentando justificar a própria frieza com o pretexto do exagero ou do fanatismo alheio. A correção deste estado exige, antes de tudo, um ato de humildade profunda e de lucidez sobrenatural. Reconhecer este estado não como uma simples fraqueza, mas como um perigo grave, uma ofensa ao amor infinito de Deus e um insulto à sua bondade. É preciso pedir com insistência a graça do santo temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e começar a praticar os deveres de piedade e de caridade com uma atenção, uma intenção reta e uma generosidade deliberadas, ainda que inicialmente sem consolação sensível alguma, movendo-se apenas pela fé na bondade de Deus e no valor sobrenatural do ato puro de vontade. O segundo obstáculo, irmão gêmeo da tibieza e, em muitos casos, sua raiz mais profunda, é o amor próprio desordenado. A teologia espiritual ensina, com unanimidade de santos e doutores, que o amor próprio desordenado é o princípio primeiro e a fonte oculta de todo o pecado. É a revolta da criatura que, esquecendo a sua condição de dependência radical, quer ser a si mesma o seu próprio fim e a medida de todas as coisas. O padre La Colombière fundamenta a sua severa advertência na palavra radical e inegociável de Jesus Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O erro comum que ele denuncia com vigor pastoral é que poucos são os que pensam seriamente nesta exigência fundamental do Evangelho. As almas, mesmo as bem-intencionadas, comprometem-se frequentemente com uma religiosidade à sua própria imagem e semelhança. O santo descreve com precisão. Não gostam senão das virtudes que lhes agradam
e combinam com seu humor. Aceitam, por exemplo, a mansidão se esta lhes traz paz interior, mas recusam a justiça quando esta exige uma postura incômoda. Entregam-se à oração silenciosa se ela lhes dá consolação, mas fogem do serviço humilde e obscuro que magoa o amor próprio. Praticam a caridade que conforta e é bem vista, mas evitam a caridade que corrige e que pode atrair animosidade. É, em suma, uma fé feita sob medida, uma espiritualidade prêt-à-porter, que não corta o tecido dos próprios gostos, nem crucifica as inclinações desordenadas mais profundas e arraigadas. Na vida concreta, este amor próprio recusa sistematicamente os sacrifícios que não tragam reconhecimento imediato. Evita com sofisticação as humilhações verdadeiras. Planeja uma vida espiritual que não perturbe excessivamente os próprios planos, comodidades, segurança e reputação. Este coração centrado em si mesmo, cuidadosamente preservado na sua autonomia doentia, pergunta com uma lógica humana irrefutável como pode unir-se com o Sagrado Coração de Jesus, que é, por essência, entrega total, oblação sem reservas, amor crucificado e aniquilado até a morte. A união de corações é simplesmente impossível enquanto duas vontades opostas, dois princípios de movimento se enfrentam. De um lado, a vontade humana que busca a si mesma, ainda que em bens espirituais. Do outro, a vontade divina que é puro amor difusivo. Os biógrafos registram que o próprio padre La Colombière viveu de modo heróico esta abnegação, especialmente durante o seu exílio em Inglaterra, perseguido pela calúnia, e nos seus sofrimentos físicos extremos no final da vida, unindo-se assim, de modo palpável, ao coração de Jesus na sua paixão redentora. O remédio prático para este mal é a meditação assídua e afetiva da paixão do Senhor, particularmente através da via sacra, a aceitação cotidiana, com inteira resignação e até com alegria interior, das pequenas contrariedades, desprezos, fracassos e dores, vendo neles a cruz que a providência oferece para ser abraçada, e um exame de consciência noturno específico e implacável sobre as ocasiões em que a própria vontade, o próprio parecer, o próprio conforto, foi preferido claramente à vontade de Deus, manifestada nos mandamentos, nos conselhos evangélicos ou nas inspirações da graça, mesmo em coisas lícitas e aparentemente insignificantes. O terceiro obstáculo, que opera como um dique mais específico e concreto, é o apego voluntário a uma paixão favorita. Trata-se daquele defeito dominante, daquela tendência desordenada particular que a alma conhece perfeitamente, mas que não quer sacrificar inteiramente. Pode ser a susceptibilidade e a ira pronta. Pode ser a preguiça que adia os deveres. Pode ser a gula ou a busca de comodidades sensíveis. Pode ser a curiosidade desordenada que dispersa o espírito. Pode ser uma afeição demasiado terrena e possessiva. Pode ser a necessidade de controlo sobre as pessoas e os acontecimentos. Pode ser o medo humano do que os outros dirão. O santo adverte com uma clareza que não deixa margem para dúvidas. Por mais que se domem quase todas, ficando uma só deste gênero, torna-se impossível a união dos corações. Este é um ponto de doutrina espiritual de extrema importância e de consequências práticas enormes. Deus, que é um fogo ciumento, exige o coração todo inteiro, indiviso, uma só afeição desregrada, um só apego voluntário, uma única paixão que seja acariciada e poupada no recesso da alma, torna-se como uma fortaleza inimiga no centro do território que se pretende entregar a Deus. Impede a plena doação, contamina todas as outras boas ações e, portanto, obstrui a via da plena união transformante. O padre La Colombière prescreve para este mal um remédio direto, prático e imediato, sem rodeios psicológicos. Examinai de boa fé qual é a que reservais e sacrificai-a generosamente ao coração de Jesus. A boa fé aqui exigida é essencial. Requer uma sinceridade brutal, uma transparência total diante de Deus no tribunal da consciência, iluminado pela luz da oração e, se possível, pela luz de uma direção espiritual prudente.
Não se trata de um exame vago, mas de uma investigação específica. Qual é aquela fraqueza à qual sempre se volta? Aquele consolo ilegítimo que se busca? Aquele ressentimento que se alimenta? O sacrifício deve ser generoso, isto é, total, sem hesitações, sem condições, sem tentativas de barganha com Deus. Deve ser um ato de ruptura, uma renúncia definitiva pronunciada com a vontade, ainda que os sentimentos e os hábitos depois se rebelem. E o santo oferece um estímulo profundo, baseado na experiência de todas as almas que progrediram. Menos vos custará, acreditai, renunciar a ela, do que satisfazê-la. A tradição espiritual confirma amplamente esta verdade. O jugo das paixões, por mais suave que pareça no início, torna-se com o tempo uma cadeia pesada, fonte de angústia, de remorso e de escravidão interior. O jugo de Cristo, que parece pesado no momento do sacrifício, torna-se suave e leve, trazendo uma paz e uma liberdade interiores que o mundo não conhece. A prática concreta implica, portanto, em identificar com precisão essa paixão ou apego, traçar um plano de vida simples e realista para lhe opor à virtude contrária, por exemplo, opor a paciência ativa à ira, a diligência à preguiça, a modéstia à vaidade, o desapego à posse, e vigiar com um cuidado de sentinela sobre os primeiros movimentos, os primeiros pensamentos que alimentam essa paixão. A oração humilde, insistente e específica, pedindo a graça da libertação dessa cadeia particular, é absolutamente indispensável, pois sem a graça nenhuma vitória duradoura é possível. Chegamos, por fim, ao quarto e mais profundo obstáculo, a raiz oculta e venenosa de todos os anteriores, o orgulho secreto. Este é o vício capital por excelência no campo espiritual. Enquanto os outros inimigos são geralmente vencidos e enfraquecidos pela prática perseverante das virtudes opostas, este adverte o santo com uma perspicácia que vem da iluminação divina, se fortifica com elas. É o câncer da vida espiritual, a perversão do bem, a apropriação privada da glória que pertence somente a Deus. Pode-se dizer com ele que, de todos os vícios, nenhum há que tanto tenha paralisado as almas no caminho da piedade. O orgulho espiritual não é o orgulho grosseiro do fariseu da parábola. É muito mais subtil, mais refinado, mais mortal. É a tendência a atribuir a si mesmo os dons recebidos de Deus, a complacência nas próprias boas obras, a satisfação secreta com o próprio progresso espiritual. A sua manifestação é insidiosa e penetra tudo. Somos mortificados, obsequiosos, honestos, delicados, caridosos, cheios de zelo pela salvação. Mas gostamos também que sejam conhecidas estas nossas qualidades. Até o desejo da própria perfeição pode tornar-se por esta via um alimento para o ego. O padre La Colombière faz nesta matéria uma descrição exaustiva e implacável das ramificações deste vício, uma verdadeira anatomia do orgulho espiritual. Deste espírito de vaidade procede o imoderado desejo que temos de aparecer, o medo patológico do fracasso e da opinião alheia, a tristeza desproporcionada e mundana após os reveses e as críticas, a complacência e o aquecimento do coração quando recebemos louvores. Mais grave ainda, ele gera susceptibilidades em pontos de honra, melindres infinitos, friezas e distanciamentos nas relações quando a própria importância não é devidamente reconhecida, pesares que tanto se aproximam da inveja ante o sucesso, os talentos ou a estima recebida pelos outros. A alma vive então numa ilusão profunda e perigosíssima. Passamos por espirituais, supomos-nos tais, e só nos conduzimos pela prudência mundana. A superfície espiritual encobre paixões reais. A consequência final que o santo apresenta como a mais solene advertência deste roteiro é de uma gravidade eterna. Na hora da morte, pessoas que julgamos encarregadas de riquezas espirituais acham-se com as mãos vazias de boas obras, porque certo amor próprio, ambiçãozinha e orgulho latente, tudo roubaram e corromperam. As obras privadas da caridade que lhes dava valor sobrenatural reduzem-se a palha.
O combate ao orgulho secreto é a obra de uma vida inteira, a ascese mais profunda e mais necessária. Requer, antes de tudo e sempre, a humildade de coração, que nada mais é do que a verdade sobre si mesmo, contemplada à luz serena e implacável de Deus. Os meios concretos são conhecidos, mas exigem uma aplicação heróica. A oração constante e humilde pelo dom do autoconhecimento, suplicando a Deus que nos mostre a nossa miséria real. A aceitação alegre e interior das humilhações, dos desprezos, dos esquecimentos, que são o antídoto divino e específico para este veneno. A prática oculta, escondida até de si mesmo, de boas obras, fugindo ao menor indício de autocomplacência. A direção espiritual sincera, onde se revelem estas tendências ocultas, com toda a franqueza. E, sobretudo, a meditação profunda e afetiva da humildade de Jesus, contemplada no mistério do presépio, na vida oculta de Nazaré de trabalho obscuro e obediência, e no abismo de aniquilação e desprezo do Calvário. A devoção ao coração humilde e meigo de Jesus é, em si mesma, a escola única e insubstituível onde se aprende a aprender dele que é manso e humilde de coração. Em conclusão, segundo o ensinamento seguro, experimentado e autorizado do padre Cláudio de la Colombière, corroborado por toda a tradição dos santos, a verdadeira e sólida devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é um refúgio para almas sensíveis e acomodadas, nem uma devoção de consolações fáceis. É antes uma escola de heroísmo espiritual autêntico, que exige como seu prelúdio necessário a demolição sistemática, paciente e corajosa destas 4 fortalezas do homem velho, do ego ferido pelo pecado. A tibieza deve ceder lugar ao fervor generoso e constante. O amor próprio à renúncia evangélica cotidiana, a paixão favorita, poupada ao domínio de si e à liberdade dos filhos de Deus. O orgulho secreto à humildade profunda e verdadeira, fundamento de todas as virtudes. Este é o caminho estreito, mas infinitamente luminoso, que conduz à união dos corações, à transformação em Cristo. A recompensa prometida é a mesma que o próprio coração de Jesus revelou. A paz nesta vida, uma paz que o mundo não pode dar, e a bem-aventurança eterna na próxima. Que cada alma, examinando-se à luz desta doutrina clara, exigente e salvadora, tenha a coragem da verdade para identificar qual destes obstáculos é, no momento presente, o principal, e apoiando-se com confiança ilimitada na graça infinita que jorra deste mesmo coração sacratíssimo, empreenda hoje mesmo a sua demolição. Esta é a única estrada real para uma vida espiritual profunda, autêntica, fecunda e verdadeiramente salvífica. Que o coração de Jesus, na sua misericórdia infinita, nos conceda a graça de nela perseverar até ao fim.